Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de interpretação de textos. Olha que maravilha! Então vamos lá. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja empenhado, feliz, alegre, né? Para a gente começar a nossa aula. Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto da nossa última aula, que foi sobre a narrativa e os seus elementos, né? As características, os elementos que compõem as narrativas. Tudo bem? E aí nós falamos sobre, na última aula, sobre esses elementos. Até falei para vocês do exame do coração, que tinha ali alguns indícios, né? Usei como analogia o eletrocardiograma. E aí a gente falou dos elementos que fazem parte ali da narrativa. Falamos do tipo de narrativa, né, que a gente tem, as classificações. E aí nós vamos retomar os nossos estudos sobre a narrativa e falar de alguns detalhes a mais. Então, vamos lá, gente, começar. E aí, vamos lá pensar em como estruturar a narrativa, pensando nas partes da narrativa. E aí, o que a gente vai pensar? Vamos entender como funciona a narrativa, de fato, para saber analisar também essas narrativas, né? Então, vamos identificar estruturas de história, examinar esses elementos da narrativa, identificar o propósito de cada estrutura. E a estrutura de uma história é como os elementos narrativos dela são organizados para desenvolver a narrativa. E era o que a gente estava falando. Nós precisamos entender como a história se estrutura, como ela é construída, para que a gente possa, de fato, entendê-la melhor, né? E aí, vocês lembram desses elementos que a gente falou, do eletrocardiograma, né? Que a história, ela tem alguns elementos ali subjacentes que fazem todo sentido para que a história se construa e aconteça de forma coerente e coesa. E aí a gente tem lá no comecinho a apresentação inicial, também chamada de orientação. Então, ela prepara o cenário para a história, o comecinho da história, e inclui uma introdução aos personagens, ao cenário, e aí vai caminhando para o que a gente chama de conflito, que é aquele problema. Então, nos primeiros parágrafos da história vão sendo construídos esses elementos que levam ao conflito, que é o problema, é o momento do problema da história, surge um probleminha na história. E aí, quando a gente pensa nesse problema, esse problema acaba gerando um clímax. O clímax é aquele ponto de maior tensão da história, que a gente fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Ai, será que alguém vai morrer? O que vai acontecer com o desfecho dessas personagens? Ou do personagem principal? Será que ele vai ser feliz? O que vai acontecer com ele? Esse tipo de coisa. Mas o clímax nos leva ao momento de maior tensão da história. É o ponto em que a gente fica assim, meu Deus, não sei o que está acontecendo, né? E não sei o que acontecerá. Então, são uma série de eventos que são recontados e aumentam a tensão até esse clímax, né? Então, esses passos da história vão levando ao clímax. E quando o clímax é alcançado, o que a gente espera? A gente espera que tenha uma resolução, que tenha um desfecho. Geralmente, a gente tem um tipo de história que sempre tem como característica um final feliz, que é, por exemplo, o conto de fadas. É uma estrutura e é uma característica desse tipo de história. Tem um problema, nanã, mas que vai ter um final feliz. Então, esse conflito geralmente é resolvido e a história chega ao fim, que é quando o coração volta a bater normalmente, né? No clínico, assim, a gente ficou muito tenso, o coração foi a mil, os batimentos também. E aí, na resolução, no desfecho, a gente já caminha ali para um maior equilíbrio das nossas emoções, tudo bem? E aí vamos relembrar as estruturas, né? Os tipos de narrativas. Falamos das narrativas lineares, circulares e paralelas. E usamos como exemplos as histórias que nós vimos, né? Do Pinóquio, da Alice. E aí, linear.
É o tipo de história mais comum, como a gente já viu e falou. Os eventos, eles se desdobram em uma estrutura cronológica, que tem a ver com o tempo, cronos, né? Ou sequencial. Um vai levando ao outro até a resolução ser alcançada seguindo aqueles elementos anteriores. Agora, uma história circular. A história termina de uma maneira que volta ao início, lembra do Alice no País das Maravilhas, criando uma compreensão mais profunda e um senso de completude daquela história. Já a paralela são aquelas estruturas, os tipos de história que têm enredos separados e que eles acabam se conectando. Eles são ligados pelos personagens, pelos eventos ou os temas comuns. Então, elas acabam se conectando em algum momento, mas são histórias paralelas que vão acontecendo e se entrelaçam de alguma forma. Tudo bem? E aí, vamos retomar com as aventuras de Pinóquio. Leia os seguintes resumos para ajudar a identificar qual estrutura a história segue. Olha só, o comecinho da história, aqui de maneira resumida, para que a gente possa entender isso na prática. Gepeto cria Pinóquio, um fantoche que sonha em se tornar um menino de verdade. Lembra que ele era um boneco de madeira. E aí, o clímax é, enquanto Pinóquio tenta se tornar um menino de verdade, ele enfrenta muitos problemas, aí são as partes das complicações. Ele encontra personagens complicados, como a raposa e o gato, e até se transforma num burro enquanto trabalha para um marionetista malvado. Este desafio lhe ensina lições importantes sobre honestidade e bondade, ajudando-o a crescer e a ficar mais perto de se tornar um menino de verdade. E aí caminha para a resolução, para a parte do desfecho. Depois de provar sua coragem e bondade, depois de passar por todas as peripécias, Pinóquio se torna um menino de verdade. Ele e Gepeto vivem uma relação amorosa entre pai e filho, assim como ele pensou e almejou, né, desejou ali. Então, olha só, esses elementos sendo aplicados lá nas aventuras de Pinóquio. Então, as aventuras de Pinóquio seguem uma estrutura que a gente chama de estrutura linear, porque a história se move continuamente de sua orientação para sua ação crescente, seguindo uma linha cronológica, e clímax terminando na resolução, ok? Então, é um tipo de estrutura linear, né? E aí, pensando naqueles elementos que compõem, tá vendo que tudo está conectado, todos esses constituintes da narrativa, eles estão conectados. E aí, agora, vamos encontrar em outras histórias, né, essas estruturas, essas nuances que nós vimos na aula de hoje. Aí, olha só, nós temos aqui a história O Vento nos Salgueiros, né, que eu havia pedido para vocês lerem e tudo mais. Ó, a toupeira, porque lembra que tem ali personagens diferentes. Ó, o enredo principal gira em torno da toupeira. Ela encontra Rato, uma criatura que adora a água. Ao longo do caminho, os dois rapidamente se tornam amigos. Rato introduz Toupeira às alegrias da navegação nos rios e eles partem uma série de aventuras juntos. As histórias se conectaram. O sapo. Enquanto isso, o sapo fica obcecado por algumas novidades que envolvem atividades arriscadas como automóveis. Suas decisões imprudentes, sem pensar direito, causaram uma série de infortúnios, incluindo sua captura e prisão. Opa, perdão, gente. Sapo, toupeira e rato. Ambos os enredos se entrelaçam à medida que a história avança. E rato e toupeira são atraídos para as aventuras do sapo. Olha só, histórias paralelas que se conectaram de alguma forma. Então, a gente acaba tendo aí uma estrutura que a gente chama de paralela, muito bem. Essas envolvem vários personagens, suas aventuras individuais, que eventualmente convergem e influenciam umas às outras. Aí, tudo bem. Aí, olha só, gente, vamos continuar aqui. Apareceu uma mensagem ali. Eita, peraí. Vamos lá na parte que nós estávamos. Eu acredito, essa aqui. Então, conectam umas às outras, ok? Estrutura paralela. Agora vamos a Alice no País das Maravilhas, né? Olha só a parte do cenário.
que também é um constituinte da narrativa. A história começa com Alice sentada às margens de um rio e termina no mesmo lugar, onde ela se pergunta sobre suas experiências no buraco do coelho. Personagens. Além disso, Alice encontra personagens recorrentes ao longo da narrativa, como Gato Risonho, Chapeleiro Maluco e a Rainha de Copas. Os temas. O tema da transformação em Alice crescendo e encolhendo é repetido. Depois de encolher pela última vez após ingerir cogumelos, Alice retorna à sua forma original nos capítulos finais, durante o julgamento do Valete de Copas. Aí tá. A partir disso, olha só o que a gente encontra uma estrutura circular, como nós havíamos falado. O retorno ao cenário original, que sugere que suas experiências são apenas imaginárias, as personagens recorrentes e o tema mostram que a estrutura da história é circular. Então, vimos aí esses elementos aplicados dentro de cada história e relembramos a classificação dessas narrativas, né, dessas estruturas dessas narrativas, em lineares, circulares ou paralelas. E aí, por que usar cada uma desse tipo de estrutura? A estrutura de história linear permite ao leitor seguir facilmente a história, porque fornece, uma progressão clara e direta da narrativa. É o tipo de história mais comum. Já a história circular, o que ela permite? Que a história se complete, proporcionando um sentido de fechamento satisfatório, né, de desfecho satisfatório. Também pode enfatizar temas importantes através dos eventos, personagens ou motivos que se repetem, como a gente vê lá na história da Alice. E uma história paralela, ela permite que os escritores contem histórias a partir de diferentes pontos de vista, cada um vai falar do seu ponto de vista, como enxerga aquilo. Sigam diferentes enredos dentro da mesma história, introduzam vários personagens. Esse cria narrativas, né, mais envolventes. Então, tem um propósito ao escolher utilizar, né, cada tipo de história. E aí, vamos continuar, porque ainda tem mais coisa. A gente está começando aqui a nossa aula de hoje. E aí, agora, nós vamos para uma parte esquemática. Deixa eu só abrir aqui, gente, só um momentinho, tenha paciência. E aí, agora, nós vamos analisar esses elementos da narrativa. Aí, olha só o que a gente tem aqui. Não sei se vai ficar legal, tomara que dê para todo mundo ver aí bonitinho. Deixa eu ver como é que vocês estão analisando. Acredito que dê para ver. Eu precisaria da mesa digitalizadora, mas hoje não tem como utilizá-la. E aí eu vou tentar aqui falar para vocês os momentos que nós faremos algumas inserções nesse esquema, que não está totalmente completo, mas nós vamos completá-lo aqui na aula de hoje, tudo bem? Então, vamos lá, os elementos da narrativa. Olha só. Esses elementos estão aqui relembrando aquele mnemônico que nós aprendemos, que é o famoso PENT, né? Personagens, enredo, o narrador, o tempo e o espaço. Então, são esses elementos que nós vamos retomar e analisar. Você não pode se esquecer desse mnemônico. E aí, dentro desses elementos do PENT que nós falamos, vão surgindo aqueles tipos de estruturas, né, os tipos de narrativa, como lineares, circulares, paralelas. Vão surgir também, dentro de cada elemento do personagem, tipos de personagens. Que tempo pode ser usado? E aí nós vamos tentando analisar e já aprender o conceito de cada um desses elementos. Então, é algo mais completo, mas você precisa ter em mente aquele mnemônico do PENT para a gente fazer as associações corretas, tudo bem? Então, vamos lá, gente, olha só. Quando a gente pensa no enredo, vamos pegar essa parte do enredo que nós estávamos falando agora há pouco. Essa parte aqui do enredo como a gente viu, um conjunto, uma sucessão de acontecimentos ali dentro da narrativa, isso se chama enredo.
E aí, tudo isso a gente viu naquela aula sobre o planejamento, de como pensar numa narrativa e tudo mais. Mas olha só aquilo que nós estávamos falando. A introdução, ela pode receber esse nome, né? Tem outros sinônimos também, mas tem a introdução, também chamada de apresentação inicial, né? Ali como a gente viu. E nessa parte da introdução, que nós vimos ali, toda a parte dessa orientação, né? Também chamada de orientação, tem uma ambientação, o que a gente chama de ambientação. É o primeiro parágrafo, são os primeiros parágrafos da história, dependendo do tamanho dela. É a apresentação. Essa ambientação apresenta ali a história, os personagens, alguns deles, né? O principal, a princípio, vai depender do estilo de escrita. O tempo, o espaço em que a história acontece. Então, essa parte da introdução tem essa questão da apresentação inicial, a ambientação. E aí, conforme o texto vai sendo escrito, ele vai direcionando para uma parte que a gente já viu e retoma agora, que a gente chama de complicação. A parte onde se desenvolve o conflito, um problema, surge um problema aqui na história. E aí o clímax, que esse conflito acaba levando para o clímax, que seria um momento ali em que as ações atingem ao ponto de maior tensão, é a parte de maior suspense da história. E o desfecho é quando ocorre a resolução do conflito, né? A gente vai ver que algumas histórias, elas distorcem um pouquinho disso, né? Como os contos de terror, mas, no geral, as narrativas, elas cumprem essa estrutura e elas ali caminham para esse desfecho, tá? Em que o conflito é resolvido, o momento em que o conflito é resolvido. E aí, tudo bem, pensamos nesses elementos, relembramos aqui esses elementos da narrativa. E aí, vamos agora pensar no tempo. Gente, o tempo da narrativa, ele pode ser um tempo histórico, indicando ali a época em que aconteceu a história. Pode ser classificado também como um tempo chamado de cronológico. Cronológico indica um tempo que pode ser contado no relógio. Então, é um tempo que começa ali e tem uma sequenciação lógica, cronológica, de acordo com o tempo, contando no relógio. Agora, existe um outro tempo que ele é mais complexo, que a história da Alice envolve esse tipo de tempo, né? Que é um tempo interior, psicológico, composto ali pelas emoções do personagem. Então, aquilo acontece dentro da mente do personagem, na imaginação dele, é um tempo chamado psicológico. Ele é usado em histórias mais profundas, né? Que tem esse caráter mais envolvente, que vai abordar questões mais sensíveis e tal, e um tipo de história diferente, como, por exemplo, Alice no País das Maravilhas. E aí a gente tem esses tipos de tempo. Então a gente precisa se atentar a isso, porque às vezes é um tempo cronológico que acontece ali na mente do personagem, tudo bem? E aí, dentro desse tempo narrativo, nós temos aquelas histórias que a gente chama de linear, esse tempo linear, que seguem sempre essa ordem cronológica, os fatos vão acontecendo, começou em 2021, e vai até 2023 a história, ou aconteceu no mesmo ano, no mesmo mês, uma semana, enfim, no mesmo dia. Agora, tem um tipo de história, um tempo narrativo, que é o chamado tempo não linear, porque ele não segue a ordem cronológica. Tem histórias que são contadas, por exemplo, histórias que são contadas aqui agora, e aí fazem o flashback, voltam lá para o passado, para contar como tudo aconteceu, e ficam voltando e indo, e apresentando o presente, voltando para o passado. Então, são histórias não lineares, um tempo não linear, que a gente chama, e isso acontece em algumas narrativas. E por que nós estamos vendo? São elementos da narrativa que podem ser cobrados, mas em que a gente precisa entender para que a gente possa analisar melhor as nossas histórias, entendendo, classificando cada uma para que a gente possa ter uma compreensão, interpretação do texto completa e profunda, tá? E aí vamos dar continuidade. Nós temos aqui também o espaço, gente, o espaço da narrativa. O espaço é o local
onde se desenvolve a ação. E aí, é claro que tem narrativas que não utilizam só um espaço, mas utilizam mais de um espaço, não tem problema, são chamados espaços físicos, né? Além desse geográfico aqui, um lugar, uma região específica, e o social, que é o lugar que ocupa na sociedade, a gente tem classificações aqui, que é a parte que eu queria estar com a canetinha para escrever, é o espaço que a gente chama de espaço físico. Espaço físico é aquele palpável em que a história acontece. Você fala, numa floresta, no mar, no castelo, enfim, na cidade do Rio de Janeiro. E tem um espaço também psicológico, porque às vezes o personagem está aqui no espaço físico, mas tem um espaço psicológico que acontece na mente dele ligado àquele tempo psicológico, né? Que ele está num espaço que não é o físico, mas é o psicológico. Ele pode estar em outro lugar, pode acontecer o lance do flashback, como eu falei para vocês, e tudo isso é importante para a gente poder entender melhor a narrativa. E aí, narrador é quem está contando a história, que é um dos elementos lá do pente, né? O N do narrador. Então, é quem vai contar essa história. Só que existe algo chamado foco narrativo, que é a perspectiva que é contada a história. Se é sob uma perspectiva de alguém que está dentro da história, alguém que está fora da história. Quando essa pessoa está dentro da história e é personagem também, a gente chama de narrador-personagem. Né? Ele participa diretamente da história, porque ele está contando a história em que ele vive, né? Que ele está vivendo naquele momento. E aí usa a primeira pessoa, né? Eu fiz isso, os verbos são conjugados, né? Desci pela correnteza, fui pego, enfim, tá? E aí tem uma perspectiva que é contada fora dessa história, que a gente chama de terceira pessoa, aquela que está fora da história. E aí, quando a gente fala desse narrador que está fora da história, a gente tem dois tipos, né? Aqui tem um observador, só que tem mais um outro. O observador é aquele que está fora da história, não participa diretamente, mas ele conhece a história. Ele ouviu ou presenciou a história. Tá. Aí tem um outro narrador que ele vai além desse narrador observador, que é o chamado narrador onisciente. Onisciente é aquele que sabe de tudo. Além de conhecer a história, de ter presenciado ou ter ouvido a história, ele conhece também o íntimo dos personagens. Ele sabe o que ele sente, o que ele pensa, o que o observador não pode contar, porque ele vai contar aquilo que ele está vendo e ouviu. Mas esse onisciente, ele vai contar muito além, porque ele conhece o íntimo do personagem, o que cada um sente, como ele pensa, embora ele tenha agido de uma forma, ele estava se sentindo de outra forma. Então, esse tipo de narrador, ele é um narrador em que as pessoas mais experientes, que têm maior profundidade de escrita, de história e de alcance, elas utilizam, porque é um narrador que vai além do observador, né? Se você quer contar de uma perspectiva de quem está fora da história. Tudo bem? Então, são esses tipos de narrador. Olha, já vimos muita coisa boa. E se aparecer na nossa prova, a gente não vai ficar com medo, porque nós já conhecemos. E aí nós temos os tipos de discurso, pensando nessa perspectiva do narrador, que é o chamado discurso direto, em que o narrador reproduz a fala dos personagens, assim como eles falaram, tal qual falaram. E aqui a gente tem um exemplo, o discurso direto. Geralmente, o recurso utilizado nas histórias mais comuns, né, nas narrativas lineares, é o travessão. Por que você está aqui? E aí, esse perguntou já é um verbo de elocução, que é usado aí pelo narrador, mas a fala é do personagem. Aí, olha só, um outro discurso também utilizado pelo narrador e pelo próprio escritor, que é o chamado discurso indireto. O narrador conta o que o personagem diz. Aí, olha só a transformação, não é mais a fala fiel, é a transformação daquilo que foi dito. Ele perguntou o porquê dele estar aqui, dele estar ali, né? Então, eu tenho uma transformação, eu uso as minhas palavras para dizer o que o personagem disse. Tudo bem? E aí tem um outro recurso também. Tem o travessão para sinalizar essa fala,
né? Em histórias mais modernas, a gente já tem o uso das aspas também, para indicar a fala dos personagens, tudo bem? E aí a gente vê aqui, olha que lindo, esses elementos da narrativa, né? Falamos aí do narrador, né? Falamos do espaço, do tempo, contemplamos aí, falamos do enredo, só que tem o P, né, gente, dos personagens. E aí nós vamos falar sobre essas personagens. E aí eu venho aqui fazer uma observação, porque não é só um personagem simplesmente, a gente tem tipos de personagem dentro da história. Qualquer ser que participa da história. E aí existem três tipos que a gente vai para análise agora: protagonista, antagonista e os coadjuvantes, que podem receber outros nomes também. Mas não se preocupe, nós vamos conhecer cada um deles a partir de agora. Então, fiquem tranquilos que nós vamos conhecer esses tipos de personagens que aparecem nas nossas narrativas. Então, vamos lá a outro esqueminha. Pronto, olha, ficou bonitinho. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Não, né, gente? Eu acho que estava melhor do outro jeito. Enfim, vamos lá. Os personagens, como a gente falou, têm os chamados protagonistas, antagonistas e os secundários também chamados de coadjuvantes, né? Então, seriam ali os principais tipos de personagens que nós temos. Então, quem pode ser personagem? O que é que pode ser personagem? Podem ser pessoas com características reais ou imaginárias, ou pode ser uma personificação de animais, ideias, forças da natureza, tipo raio, trovão, como a gente vê lá nas lendas, né? Os próprios animais, como a gente vê nas fábulas, que ganham vidas ali, ganham vida e não só vida, né, gente? Ganham características dos seres humanos, por isso a personificação. Ou representação de tipos humanos, né? Personagens caricaturais, a gente pode encontrar isso também. Então, vamos lá a essa análise. Gente, quem são os protagonistas? O protagonista, ele é o personagem principal ali da história. A história, o enredo gira em torno dele. Ele aparece em maior parte da história. E ele caminha ali, né, dentro da narrativa para o desfecho, para o clímax. E as histórias mais previsíveis que a gente conhece, a gente fala, poxa, o protagonista não morre. É claro que a gente tem as histórias mais modernas, com plot twist e tal, que dá uma reviravolta e várias coisas acontecem. Mas geralmente, normalmente, o protagonista não morre na história. Embora a gente possa ficar muito preocupado com ele não morre dentro da história, geralmente. O antagonista também pode ser chamado de vilão. É aquele personagem que surge ali na história para atrapalhar o protagonista. Então, ele surge ali na história para complicar a vida do protagonista, para atrapalhar de alguma forma. Tá bem? Também é chamado de vilão ou vilã, né? E os secundários são aqueles que a gente chama de personagens coadjuvantes. Eles estão ali, né, entrelaçam e participam da narrativa, mas não são os que ganham, de fato, destaque dentro das narrativas, né? Igual os atores coadjuvantes, né? Quem tem maior relevância sempre são os vilões e os protagonistas, tudo bem? Então, são as classificações, e a gente precisava conhecer essas classificações de personagens, tudo bem? E aí, a gente acabou aí perpassando por cada detalhe dos elementos da narrativa do mnemônico Pente, né? Como a gente viu, bem viu agora. E aí fica super mais tranquilo analisar histórias quando a gente pensa nesses elementos. Então, seja na resolução das questões, quando a gente for pensar na própria análise das questões, vai ficar mais fácil para a gente, né? Entender tudo isso, analisar de forma efetiva as questões. E aí, na próxima aula, que já vem aí agora, nós vamos analisar
aplicar esses conceitos que nós vimos, fazer um quiz rapidinho e fazer análise dentro da própria narrativa, para que a gente, de fato, feche esse conteúdo, memorize e ele fique bem entendido ali, que vocês possam ver a aplicação de fato de tudo aquilo que a gente está vendo nas nossas aulas. E aí, por agora, é isso, pessoal, mas tem a continuação dos elementos da narrativa, então fique por aí, não me deixe aqui sozinha. E nós nos vemos na próxima aula, então já corre para assistir a próxima aula, porque ela vai fechar tudo isso que a gente tem falado sobre as narrativas, tudo bem? E é isso, pessoal. Eu fico por aqui e a gente se encontra já já.